né, alguns minutos para... Ah, ele já começou, ele estava atento. Deixa eu só avisar rapidinho. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. Boa tarde em Portugal, com a professora Cláudia. Lá agora já são 4 horas da tarde, não é? 3 horas, 3 horas. 3 horas da tarde. 3 horas. Muito obrigada a todos pela presença. Damos início a mais um Comunica Labeco, que é uma atividade de extensão vinculada ao programa de pós-graduação em Ecologia da UFPA, em colaboração com todos os professores e os laboratórios de Ecologia e Conservação da UFPA. Só admitir mais algumas pessoas aqui na sala. Peço que todos que estão entrando na sala, por favor, deixem no mute, tá? O microfone de vocês, que nós vamos iniciar a palestra. E, professora Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje e falar sobre ecossistemas aquáticos, rios e funcionamento, mudanças globais. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco e poder revê-la mais uma vez. Fique à vontade, então, para a sua palestra. Muito obrigada, boa tarde a todos. Aqui é de tarde, bom dia para vocês, depende do local em que nos estejam a ouvir. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto participar neste ciclo de seminários que estão a ser organizados. É um gosto também rever a Bárbara, a doutora Bárbara Dan, que esteve connosco, estávamos há pouco a repensar, a relembrar, a primeira vez que nos encontramos foi aqui em Portugal, em 2012, num congresso que nós aqui organizámos, e depois disso começámos o nosso contacto e tivemos a oportunidade de ter como visitante aqui no nosso laboratório, como investigadora visitante aqui, e foi muito profícuo, foi muito interessante, foi muito dinâmico aqui no grupo. E daí resultaram já publicações comuns e, portanto, foi um prazer trabalhar com a doutora Bárbara e foi útil e produtivo, não é? Não foi só um gosto, também pessoal, mas também do ponto de vista profissional foi muito produtivo. E, portanto, é com muito gosto que participo nesta sessão e, obviamente, estou completamente aberta a responder a qualquer questão que vocês queiram colocar. Eu vou iniciar a partilha do meu computador, do meu ecrã, ok? E está a ser visualizado? Sim, está tudo certo. Ok. Então eu vou pôr em modo de apresentação. Eu vou deixar de vos ver, ok? Portanto, se houver alguma questão, eu peço que não tenham problema qualquer em interromper-me. Tudo bem. Podemos colocar as questões no fim, mas também se tiver alguma dúvida, agradeço que não tenham qualquer problema, é mais interessante ser até uma troca de ideias e um debate do que só uma apresentação monocórdica da minha parte, portanto disponham, ok? E começando em relação a este tema que eu irei abordar hoje, portanto eu irei falar um pouco sobre biodiversidade, alterações globais e funcionamento de ecossistemas de rios. E gostava, antes de mais, vos dizer de onde é que venho. Portanto, eu estou aqui em Portugal, estou no norte de Portugal, numa cidade chamada Braga. Trabalho na Universidade do Minho, no Instituto de Ciência e Inovação para a Biosustentabilidade, no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, onde trabalhamos neste edifício aqui, nestes laboratórios que estão muito bem equipados e onde temos o gosto de trabalhar com uma equipa muito motivada. Temos aqui uma equipa extremamente motivada para estas questões, sobretudo relacionadas com a biologia e o ambiente. E o meu grupo em particular trabalhamos muito com sistemas aquáticos.
Mas dentro do Instituto da Biosustentabilidade e dentro das perguntas que nós colocamos, a primeira preocupação que nós temos é sobre a sustentabilidade do planeta. E faz-nos perguntar quantos planetas é que nós vamos precisar para compensar a pegada de carbono atual, para compensar a nossa pegada ecológica, para suportar todo o consumo que nós estamos a necessitar. E realmente nós cada vez temos uma pegada ecológica superior e cada vez necessitamos de mais recursos para sustentar para nos sustentar a nós próprios. E a preocupação é ainda maior porque nós estamos com um aumento demográfico e que se prevê que continua a aumentar. E, portanto, vocês veem aqui este gráfico em que realmente a população mundial atualmente já superou os 7 bilhões e prevê-se que continua a aumentar. E continuando a aumentar, nós precisamos de mais espaço, mas precisamos de mais recursos, precisamos de mais alimento e continuaremos a explorar o planeta. Isso terá certamente implicações para a biodiversidade atual, para o planeta em si, mas quer dizer, o planeta sempre evoluiu e a biodiversidade sempre evoluiu. E, portanto, pensando em termos de biodiversidade, que é um pouco o tópico da nossa conversa de hoje, nos últimos 3,5 bilhões de anos que o nosso planeta tem vida, estima-se que cerca de 4 bilhões de espécies já tenham evoluído. Ora, 4 bilhões de espécies evoluíram durante a história da vida na Terra, e parece que cerca de 99% dessas espécies provavelmente se perderam. Então, quer dizer que a extinção, o processo de extinção em espécies, é extremamente comum, é muito comum no nosso planeta. Só que o processo de extinção de espécies geralmente é compensado por formação de novas espécies, ou seja, por especiação. Pelo aparecimento é como uma compensação, há um equilíbrio dinâmico entre desaparecem umas espécies, mas novas espécies são formadas. E como é que nós sabemos isso? Sabemos isso pelos registros fóssil, sabemos isso pelo levantamento da diversidade que se conhece atualmente, se bem que hoje apenas conhecemos uma ínfima parte da biodiversidade atual. Ora, se nós pensarmos em termos de biodiversidade e da história da biodiversidade, ela não é sempre igual. E, portanto, durante a história da vida na Terra, houve processos de aumento, mas também de diminuição da biodiversidade. E houve cinco ocorrências ao longo da história da nossa vida na Terra, em que houve aquilo que se considera uma extinção em massa, aquilo que é conhecido pelos The Big Five, as cinco grandes extinções que ocorreram ao nível da biodiversidade, e que ocorreu, de facto, durante o Ordoviciano, que cerca de 50% das famílias animais desapareceram, durante o Devoniano, durante o Permiano, durante o Triássico e durante o Cretácico. Ora, estes foram os 5 grandes momentos da história da Terra, da história da vida na Terra, em que houve uma extinção da biodiversidade em massa, em que realmente o desaparecimento de espécies foi brutal. E reparem que a seguir esta grande contração de biodiversidade, a seguir segue-se uma expansão da biodiversidade. E, portanto, há sempre aqui uma compensação entre perdas e ganhos de diversidade, mas, atenção, que durante a vida na Terra, 5 períodos, durante 5 momentos, houve uma extinção de facto extraordinária em termos de perda de biodiversidade. Agora, uma questão que hoje colocamos, e que está hoje na ordem do dia, é se estaremos perante um novo período de extinção em espécies, ou seja, se estaremos perante uma nova crise de extinção em espécies. Será que estamos a assistir a um 6º momento de extinção em espécies? E se nós virmos esta evolução, isto é do Millennium Ecosystem Assessment, nós vemos que no passado mais longínquo, a partir dos registros fósseis, verificamos que cerca de, por cada 1000 espécies de mamíferos, menos de uma era extinta a cada milénio. Num passado mais recente, aquilo que verificamos é que a extinção, o número de extinções em espécies aumentou 10 a 100 vezes no passado mais recente em termos de mamíferos, de aves e de anfíbios. E quando fazemos as projeções para o futuro, modelamos o futuro, prevê-se que isto se vá ainda aumentar, ainda bastante significativamente. E, portanto, é uma preocupação, é de facto uma preocupação se estamos perante uma nova período de extinção em espécies em que
sobretudo a espécie humana, o Homo sapiens, poderá estar aqui também com o seu bem-estar de alguma forma comprometido. E, portanto, é algo que tem preocupado muito os investigadores e, portanto, tem sido feito um grande esforço no levantamento da biodiversidade, e aquilo que nos temos apercebido é que, ao nível das espécies terrestres, parece que declinaram cerca de 39% entre 1970 e 2010. Ao nível da biodiversidade aquática, estima-se que tenha sido perdido 76%, em média, tenha declinado cerca de 76% da biodiversidade aquática, e atenção que a biodiversidade de água doce, aquática de água doce, não obstante os ecossistemas de água doce, nomeadamente os rios, ocuparem apenas cerca de 1%, ou menos de 1% de toda a água do planeta e todo o espaço ocupado, há uma desproporção em termos da biodiversidade que alberga. A biodiversidade dos rios alberga mais de 10% da biodiversidade total terrestre. Portanto, vejam o que significado que tem esta perda aqui no centro. E, por sua vez, em termos de biodiversidade marinha, estima-se que durante este período se tenham perdido cerca de 39% das espécies marinhas. E, portanto, há aqui uma preocupação grande. Eu não sei se realmente estaremos perante uma sexta extinção em massa, provavelmente não estaremos, mas não deixa de ser uma grande preocupação a perda de biodiversidade tão acentuada nos últimos tempos que temos assistido. E depois também ao nível dos insetos, vejam estes grandes trabalhos do New York Times, da revista Science ou da National Geographic, em que de facto uma grande preocupação ao nível da perda de insetos. E se perdemos os insetos, sim, porque os pequenos também contam e fazem coisas muito importantes, se perdermos os insetos, nós vamos perder muita coisa, que nós vamos perceber isso no futuro. Aliás, já dizia Einstein que se as abelhas desaparecerem na face da Terra, o homem terá apenas mais 4 anos de existência, porque elas são responsáveis pela polinização e, portanto, tudo o resto fica comprometido. Mas o que é que está a ameaçar a biodiversidade? Por que é que estamos a assistir a esta perda da biodiversidade? Temos aqui 5 grandes causas. A primeira terá relação com alterações no uso do solo, alterações na utilização dos recursos do solo e do mar. Depois temos outra razão relacionada com a sobreexploração dos recursos, a sobreexploração dos organismos. Nós pescamos, caçamos, exploramos ao limite muito mais do que precisamos. E depois outra questão que é mais difícil de controlar, temos que nos adaptar a esta nova situação, que tem a ver com as alterações climáticas. As alterações climáticas, sempre houve alterações do clima, o clima mudou e mudará, quer nós queiramos, quer não queiramos, independentemente da nossa vontade, mas o que está a acontecer é que o homem, a influência humana para a alteração do clima, tem feito acelerar essa alteração. Portanto, tem contribuído de forma significativa para que o clima se modifique. E isso faz com que as condições da habitabilidade do nosso planeta, para diferentes espécies, incluindo para nós próprios, se tornem mais inóspitas, se tornem mais difíceis e menos previsíveis, mais imprevisíveis, com processos muito mais difíceis de controlar em termos de previsibilidade, com períodos longos de secas seguidos de curtos períodos de precipitação intensa, o que, sem dúvida, nós não conseguimos, nem as outras espécies, a biodiversidade não consegue aproveitar a água da mesma forma, com a mesma eficiência, com a mesma tranquilidade. Outra grande causa que ameaça a biodiversidade é a poluição, e realmente nós estamos com um planeta altamente poluído. No passado tínhamos umas preocupações em termos de poluição, agora estamos com novas preocupações em termos de poluição, os plásticos marinhos, as nanopartículas, tudo são novas ameaças que nós ainda nem sabemos como tratar tudo isto. E depois temos os clássicos poluentes, não é? Os clássicos poluentes que continuam a ser uma ameaça para a biodiversidade. E por último, agruparia estes cinco grupos, por último, e que também é muito importante, a introdução de espécies não nativas, não indígenas e que são invasoras, e portanto, felizmente nem todas as espécies não indígenas, não nativas são invasoras, nem todas são, mas quando têm características invasoras elas conseguem dominar sobre as outras, predominar e alterar muito a biodiversidade nativa e alterar muito as funções e os processos
dos ecossistemas. E, portanto, isto é uma preocupação que nós temos e que afeta, portanto, todas estas ameaças vão alterar o quê? Vão alterar a biodiversidade a que nível? Vão alterar a biodiversidade porque vai alterar a abundância de determinadas populações. E a abundância de determinadas populações, ao alterar-se, se chegar a um nível muito baixo, pode mesmo levar à extinção. E altera a composição da estrutura da comunidade, portanto as espécies passam a ter abundâncias relativas diferentes e a composição da comunidade pode alterar-se e se extinguir algumas espécies vai levar à diminuição da riqueza, não é, da diversidade, senso estrito, riqueza em espécies, e pode alterar também os padrões de distribuição das espécies. Agora, a questão que se coloca é se nós queremos ou não queremos inverter a curva da biodiversidade. E a curva da biodiversidade, o que se tem, está aqui descrita, não sei se veem o meu cursor, está aqui a diminuir, isto é o histórico, a diminuir até chegarmos a este ponto aqui de 2010, que foi uma convenção em que se definiu o ano da biodiversidade, foi o ano de 2010, em que se definiram uma série de objetivos para a década seguinte, e que nós queríamos muito comprometer-nos com parar esta perda, esta erosão da biodiversidade. E agora as projeções para o futuro. Como não se conseguiu durante um ano, o problema é de tal forma complexo que não se conseguiu fazer o suficiente durante esse ano, estabeleceu-se a década de 2010 até 2020 como a década da biodiversidade. Mas também não foi suficiente. De qualquer forma, aquilo que verificamos é 3 possíveis cenários. Se nós não fizermos nada, se houver um business as usual, se não fizermos absolutamente nada, este declínio da biodiversidade vai acentuar-se. E ao acentuar-se vai comprometer a biodiversidade e aquilo que a biodiversidade faz, e o bem-estar humano também vai ficar comprometido. Se nós tivermos algum esforço de conservação, nós podemos atenuar esta curva um pouco, ok? E as projeções ficam um bocadinho menos severas. Se quisermos fazer um grande esforço, por exemplo, a nível da União Europeia, neste momento está a haver um grande comprometimento com metas concretas para até 2030, para haver um grande esforço para ações de conservação da biodiversidade, para haver uma produção, todo um processo de produção e de industrial mais sustentável e também haver um consumo, hábitos de consumo também mais sustentáveis. E se nós fizermos este esforço coletivo, isto poderá realmente atenuar e podemos, antes do fim do século, até ter níveis de biodiversidade anteriores, superiores, quero dizer, ao de 2010. Portanto, isto está ao nosso alcance, depende um pouco do nosso querer. Já as alterações climáticas poderá não estar totalmente ao nosso alcance, nós temos que nos adaptar a elas, podemos tentar atenuar o efeito da componente que o homem influencia, e o homem influencia em muito, logo pelas emissões de gases com efeito de estufa e equivalentes CO2, e que vai contribuir para que o ar fique mais poluído, para que o aquecimento global, tudo mais. Mas há questões que nós nos podemos comprometer em termos de produção, consumo, ações de restauro ecológico. Estamos também a assistir agora à década do restauro ecológico, que está agora a iniciar em 2021, e isto é muito importante se nós quisermos realmente reverter este processo. E é possível. Mas porquê é que devemos ter este esforço? Porquê é que nós nos queremos comprometer com este esforço? O que é que nós queremos para o futuro? E nós estamos aqui, portanto nós vimos da era do Holoceno, não é? Caminhámos uma trajetória, esta é a trajetória daquilo a que nós chamamos hoje o Antropoceno, muito centrado no homem, e nós estamos aqui, o aqui e o agora, aqui estamos nós, é o presente. E nós podemos para o futuro prever o nosso futuro. Se nós queremos cair neste pequeno abismo, que é um futuro pouco seguro, ou se queremos fazer um esforço um bocadinho maior e ter um futuro mais seguro e mais justo, e ter um planeta mais justo, um planeta mais seguro para todas as espécies, mas também para o homem. E nós temos este desígnio ou não temos este desígnio? Isto está ao nosso alcance. E a primeira coisa que nós devemos saber é porque é que nós nos devemos preocupar com isso e porque é que nós devemos realmente proteger a biodiversidade e o que é que a biodiversidade faz. E na verdade nós podemos pensar nos efeitos que a biodiversidade poderá fazer, desculpem, aqui fui um bocadinho mais rápida, o que é que a biodiversidade ou a perda da biodiversidade pode fazer aos ecossistemas. Okay? E aqui temos vários gráficos.
em que no eixo do X eu tenho aqui a riqueza em espécies e no eixo do Y eu tenho o processo do ecossistema, as funções dos ecossistemas, ok? E o que é que verificamos? Temos uma hipótese, que é a hipótese nula. A hipótese nula diz-me que mesmo que eu perca espécies, eu estou a ir da direita para a esquerda, mesmo que eu perca espécies, a função do ecossistema mantém-se. Ora, esta é a hipótese nula, é uma hipótese um pouco absurda. Isto significaria que as espécies eram todas, se substituíam funcionalmente umas às outras, que elas conseguiam fazer todas basicamente a mesma coisa e, portanto, eu perdia espécies, mas eu não perdia funções. Ora, isto não é exatamente aquilo que se verifica. Outra hipótese que nós temos aqui em cima da mesa, digamos assim, é a hipótese do parafuso, a hipótese do rivet. E o que é que nos diz a hipótese do parafuso? Diz-nos que um ecossistema pode funcionar se tiver muitas espécies e também pode funcionar se for perdendo uma outra espécie, tal como um avião, um aeroplano que está em andamento, que está a sobrevoar e vai perdendo parafusos. E perde o primeiro e o aeroplano continua a andar. E continua a sobrevoar, e perde o segundo e continua ainda a sobrevoar, um bocadinho mais comprometido, vai perdendo um pouco de estabilidade, mas ele continua a funcionar. Só que há de chegar a um ponto em que a perda de mais um parafuso, obviamente, que é catastrófica para o ecossistema, e o ecossistema não funciona de todo. Parecido com a hipótese de parafuso, com a hipótese do rivet, temos a hipótese da redundância. E o que é que nos diz a hipótese da redundância? Diz-nos que um ecossistema pode funcionar com muitas espécies, e se perdermos alguma espécie, estamos a ir da direita para a esquerda, portanto, se eu perder algumas espécies, eu poderei não perder funções, desde que eu não perca grupos funcionais, ou seja, se as espécies que eu vou perdendo forem funcionalmente equivalentes às que lá ficam, eu não perco funções. Mas a partir do momento que eu perco um grupo funcional, eu imediatamente tenho o colapso do ecossistema. E depois, por último, tenho a hipótese idiosincrática, que é um pouco difícil de perceber o padrão. E o que é que me diz a hipótese idiosincrática? Diz-me que eu posso perder ou ganhar espécies, perdendo ou ganhar de funções. Como? Depende sobre... Sim? Alguma questão? Se houver, sem problema. Ok, então o que nos diz a hipótese idiosincrática? A hipótese idiosincrática diz-nos que se eu perder espécies, eu posso perder funções. Mas também posso não perder funções dependendo da espécie, do tipo de espécie que eu estou a perder ou ganhar. Ou seja, perco ou ganho funções, mesmo perdendo, dependendo de quais são as espécies, ou seja, no fundo, das características das espécies que eu ganho ou que eu perco. Porque as espécies não são todas iguais e algumas fazem coisas mais especiais. Por exemplo, se eu ganhar uma espécie que seja uma espécie-chave, ou se eu perder uma espécie que é uma espécie-chave, pode ter consequências diferentes. E, portanto, e também depende, de alguma maneira, do contexto ambiental. Se variar o contexto ambiental, eu posso ter observações diferentes em termos de funcionamento do ecossistema. Portanto, e é por isso que muitas vezes o padrão pode não ser tão claro quanto nós temos aqui nos gráficos do meio. No entanto, a maior parte das observações atuais, posso já adiantar isso, vão mais para a hipótese da redundância, ou seja, eu perco espécies, mas se as espécies que eu perco tiverem outras equivalentes do ponto de vista funcional, o ecossistema funciona. Mas se eu perder espécies que já estão no limite e que eu já não tenho quem substitua funcionalmente aquelas espécies, é a última Coca-Cola do deserto. E, portanto, o ecossistema vai de facto colapsar. Outra questão que muito nós temos identificado e que muito temos trabalhado é sobre os mecanismos que explicam os efeitos positivos que a biodiversidade tem nos processos dos ecossistemas. E quais são esses dois mecanismos? Basicamente podemos resumir em dois grandes mecanismos. Um é o efeito da seleção. E o que é o efeito da seleção? O efeito da seleção diz-nos que uma comunidade mais diversa terá uma maior probabilidade de conter espécies que fazem coisas muito importantes, espécies muito especiais, que são espécies com traços muito particulares, traços que são fundamentais. E aqui temos a história da fábula
da cigarra e da formiga, não é? Em que, na verdade, ambas fazem coisas fundamentais. Uma porque trabalha imenso e outra porque nos encanta imenso. E, portanto, se eu tiver uma comunidade muito diversa, eu tenho maior probabilidade de ter, de facto, espécies que fazem coisas muito importantes para manter o funcionamento do ecossistema. Mas há outro mecanismo que também nos explica como é que mais biodiversidade torna um ecossistema mais funcional e mais produtivo. E essa hipótese tem a ver com a complementaridade, é um mecanismo de complementaridade entre as espécies, ou seja, maior diversidade terá uma maior probabilidade de conter espécies com traços complementares, que fazem coisas complementares umas às outras, ou seja, eu vou ter uma complementaridade do nicho, ou seja, ocupo nichos ecológicos complementares, ou eu vou ter uma facilitação. O que eu faço vai facilitar a vida de um outro organismo, por sua vez o que faz facilita a vida de outro organismo. E são estes os dois grandes mecanismos, de uma forma simplificada, que podem explicar porque é que eu, quando tenho mais espécies, eu tenho um funcionamento melhor do meu ecossistema. E a primeira grande experiência, isto é um hot topic, isto são hot topics, são tópicos muito importantes em termos de ecologia atual, e a primeira grande experiência que foi feita foi em ecossistemas terrestres. E foi uma experiência que foi pioneira e que foi pelo grupo do Dave Tillman, nos Estados Unidos, e que foi publicado o resultado nos anos 90, no final dos anos 90, na revista Science. Então o que ele criou foi um campo imenso com diferentes secções, diferentes áreas em que ele cultivou diferentes combinações e diferente diversidade, níveis de diversidade de plantas. E, portanto, aquilo que tinha era pequenas áreas, pequenas secções, nas quais ele tinha números crescentes de espécies de plantas, herbáceas na sua maioria, e números crescentes de grupos funcionais de plantas. Eram leguminosas, outras eram mais linhosas, as outras, portanto, tinham diferentes estratégias de vida, diferentes estratégias de uso do carbono ou do azoto, e, portanto, fez este desenho experimental numa área imensamente grande e que lhe deu um resultado muito interessante. E então aqui temos o primeiro resultado, que foi publicado, de facto, como vos disse, em 1997, na revista Science. O que é que verificamos? Que o aumento da biodiversidade, portanto, o aumento do número de espécies, neste caso senso estrito, não é? Número de espécies a aumentar, o que é que fazia à biomassa produzida? A biomassa produzida, o que é que ia fazendo? Ia aumentando a biomassa produzida pelas plantas. Portanto, mais espécies, mais função. Só que chega a um ponto em que satura, portanto, esta relação depois satura e acaba por estabilizar, ou seja, em que a adição de mais espécies acaba por não aumentar mais a biodiversidade, o aumento da biodiversidade acaba por não fazer, a partir de certa altura, um maior aumento na biomassa das plantas. Quando observamos o gráfico relativo ao aumento da diversidade funcional, nós vamos aumentando o número de grupos funcionais e vamos também aumentando a função. A biomassa produzida também vai aumentando. Só que chega a um ponto que satura. Como é que explicamos que o aumento da diversidade aumente a biomassa produzida? Por efeitos de complementaridade de nicho, que é o que está aqui representado à nossa direita, foi a explicação essencialmente dada. E porquê é que satura? Porque chega a um ponto que todos os nichos ecológicos acabam por ficar saturados e, portanto, há uma exploração máxima dos recursos, há uma otimização, uma partilha dos recursos e, portanto, os recursos estão todos otimizados, chega a um ponto que satura a função. Também o grupo de Dave Tillman, portanto, ainda em ecossistemas terrestres, o que é que verifica? Já em 2006 publica na Nature que realmente a biodiversidade era fundamental para aumentar, para garantir a estabilidade dos ecossistemas. E o que é que vemos aqui? É o mesmo local, é a mesma experiência que foi analisada ao longo do tempo e que o que verifica é que realmente o número de espécies aumenta e a estabilidade do ecossistema também aumenta. Okay? Esta foi uma grande conclusão de uma observação de longo termo que foi verificada. Isto deu aso, de facto, a uma série de publicações e houve um boom. Aqui temos
as publicações que ocorreram desde os anos 2000 até 2020, e o que verificamos é o total número de trabalhos em biodiversidade e funcionamento de ecossistemas, portanto, BEF, Biodiversity and Ecosystem Functioning, do inglês, e é muito conhecido por esta sigla, o total número de publicações BEF, ou seja, em biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas, pode ser lido no gráfico aqui com o eixo da direita, a verde escuro, e o que é que verificamos aqui? Um boom de aumento do número de publicações. Portanto, começámos nos anos 2000 a menos de 20, cerca de 10 papers por ano, e estamos em 2020 com publicações na ordem dos 1.600 papers por ano. Reparem, é uma loucura. Agora, se nós verificarmos o que acontece em ecossistemas aquáticos, nomeadamente em rios, a curva tem exatamente o mesmo modelo, serve o mesmo modelo, só que é 10 vezes menor. Há muito menos conhecimento em ecossistemas aquáticos fluviais. Sabe-se muito menos, que é o que nós temos aqui nestes círculos amarelos. Só que, em vez de lermos à direita, temos que ler à esquerda, temos que ler no eixo do X, em vez de ser até 1.600, vai até 160 por ano, o que significa que se sabe muito menos sobre ecossistemas fluviais. E se vimos em termos de micro-organismos aquáticos, porque os pequenos também contam, ainda se sabe muito menos, não obstante eles fazerem coisas extraordinárias. Portanto, reparem, o que se publica por ano é muitíssimo menos nesta questão. E, portanto, há um conhecimento aqui a crescer. Mas porquê é que nos devemos preocupar com os micro-organismos aquáticos e com a diversidade microbiana? Reparem, é que os mais pequenos também contam. As bactérias do planeta pesam mais, ou pesam tanto, pelo menos, do que 50 milhões da baleia azul. Então, na verdade, em termos de biomassa, importa, mas também não é só por causa da biomassa, é que fazem coisas muito importantes, é que os micro-organismos mantêm processos ecológicos absolutamente fundamentais. Os micro-organismos são ubíquos, têm toda na natureza, eles estão em todos os ecossistemas, produzem enzimas absolutamente extraordinárias com imensas aplicações biotecnológicas, importantes inclusivamente para biorremediação, têm taxas de crescimento e duplicação muito altas, são fáceis de manipular no laboratório, respondem muito bem à qualidade ambiental, asseguram serviços dos ecossistemas, mantêm o ciclo do carbono e dos nutrientes, produzem biomassa extraordinariamente relevante, que é fonte de alimento para as cadeias alimentares, purificam a água, então servem de sistemas de modelo, é um sistema modelo muito, muito bom, para trabalhar em ecologia e ecotoxicologia. E vamos então aos nossos rios. E então nos nossos rios eu tenho aqui cadeia alimentar, essencialmente com base na produção primária, à nossa esquerda, e tenho outra cadeia alimentar com base nos detritos, à nossa direita. Na verdade, um rio funciona dependendo da diversidade que lá existe. Mas a diversidade que lá existe precisa de alimento, precisa de carbono, precisa de nutrientes, precisa de recursos, precisa de energia. Então, se houver luz, se houver disponibilidade de luz, é possível que as algas bênticas, que as algas bentónicas cresçam e produzam biomassa e sirvam de alimento aos consumidores primários, aos herbívoros lá do sítio, e, portanto, os macroinvertebrados vão se alimentar e vão controlar as populações de algas e as comunidades das algas. E, por sua vez, vão dar de alimento a outros seres vivos predadores. Mas, por outro lado, se eu tiver muita disponibilidade, se eu tiver uma boa floresta, se eu tiver uma boa floresta ripária, ripícola, ribeirinha, não sei como vocês dizem aí no Brasil, mas se eu tiver uma boa floresta à volta do rio, como deveria ser, se eu não tiver demasiado intervenção urbanística ou se não tiver demasiados campos agrícolas até à beira-rio, naturalmente eu devo ter uma boa floresta. E se eu tiver uma boa floresta, o que vai acontecer é que vai haver fonte de carbono e energia que vem dos detritos vegetais que vêm da floresta. E então tenho uma grande entrada de carbono e energia no rio e de nutrientes que vêm das folhas da floresta, que caem no rio. Ou caem no solo e a seguir são arrastadas para o rio. E isso vai dar alimento a quem? Isso vai dar alimento a fungos, vai dar alimento a bactérias que se vão alimentar destes detritos e que têm uma capacidade de degradar e de compor estes detritos, porque têm enzimas extraordinárias, porque têm uma capacidade de degradar
os polissacarídeos, os polímeros mais complexos que formam estes detritos vegetais e vão tornando estes detritos vegetais cada vez mais nutritivos, porque a sua própria biomassa também é nutritiva. Então, à medida que estes fungos e que estas bactérias vão crescendo, vão tornando as folhas mais palatáveis para quem? Para os invertebrados, nomeadamente para quem? Para os detritívoros aquáticos. E, por sua vez, estes detritívoros aquáticos, uns consomem em complementaridade uns com os outros, uns consomem partículas maiores, diretamente das folhas, brevemente colonizadas pelos micro-organismos, ou consomem os detritos dessas folhas já depois de terem sido fragmentados, e então são partículas mais finas que são filtradas ou que são colhidas e apanhadas no fundo dos rios. E, portanto, todos estes organismos acabam por viver em complementaridade e têm uma interação para que este ecossistema funcione. Claro que se eu tiver mais disponibilidade de luz, é a cadeia alimentar verde que vai predominar. Eu tenho um metabolismo no rio que será mais forte em metabolismo de produção primária, em produção primária. Se eu tiver menos disponibilidade de luz e se eu tiver maior predominância de árvores, se a copa das árvores for muito dominante, eu tenho menos disponibilidade de luz e terei uma predominância da cadeia alimentar detritívora, portanto, que depende mais do carbono e da energia que vem dos detritos, nomeadamente dos detritos da floresta, da vegetação ripária que ladeia os rios e os ribeiros. E temos aqui o resultado de um trabalho do Brett Cardinal e do seu grupo, que publicou na Nature em 2011 este trabalho, que foi muito badalado, andou, aliás, até aqui nos jornais, nos mídias nacionais aqui em Portugal, este trabalho saiu, porque realmente a diversidade das algas, o que é que ele verificou? Que a biodiversidade das algas melhorava a qualidade da água. E o que é que nós vemos aqui em baixo? Vemos que as algas aumentando a riqueza em espécies, ou seja, aumentando o número de espécies de algas, aumenta a taxa de uptake, ou seja, a taxa de tomada de nitratos, não é? Que é responsável, o excesso de nitratos é responsável pela eutrofização, e, portanto estão a purificar, estão a fazer o uptake, estão a fazer a tomada, estão a filtrar, estão a purificar a água, a remover os nitratos da água, estão a funcionar como uma extração de tratamento de águas natural, fazendo isto de graça, só porque lá estão, só porque existem condições para que elas lá estejam. E isto acontece tanto em rios com características homogéneas, ok? Como em rios com características heterogéneas. Mas vejam, quando os rios têm características heterogéneas, este processo é mais eficiente. E, portanto, se eu tiver heterogeneidade de hábitats, heterogeneidade de alimento, se eu tiver rios com características mais complexas e mais heterogéneas, naturalmente, o processo de filtração, o processo de melhoria da qualidade da água é ainda mais eficiente. Se eu tiver se eu tiver um rio muito homogéneo, com menos diversidade de hábitats, isto acontece também, mas satura mais depressa. E porquê? Porque o mecanismo, portanto, o que é que nós estamos a verificar aqui? Que mais diversidade faz mais função, mas o mecanismo que explica a diversidade e a função vai variando. Ou seja, se eu tiver rios homogéneos, que é aqui em baixo, o que eu verifico é um efeito predominante de uma espécie que domina sobre as outras, e então o efeito de seleção, que há pouco vos falei, é uma espécie que faz uma coisa muito importante e que é ela, essencialmente, que está a ser responsável pela purificação e pela melhoria da qualidade da água. Enquanto que, no caso de cima, aqui em cima o que eu tenho é uma complementaridade, ok? Aqui o C é Complementarity Effect, e aqui é Selection Effect, que eu vos falei há pouco, o efeito de seleção e o efeito de complementaridade. O que é que eu verifico aqui em cima nos rios heterogéneos? Verifico que é o efeito de complementaridade. Complementaridade de quê? Das espécies em conjunto, a união faz a força, todas juntas a trabalhar mais em conjunto para quê? Para purificar a água. Enquanto que aqui em baixo, porque eu tenho um rio mais homogéneo, com condições todas muito parecidas, é uma espécie que está a puxar tudo e as outras não fazem quase nada. O que é desejável? Que eu tenha rios heterogéneos, condições de hábitat heterogéneos, maior diversidade de hábitats, que me vai permitir o quê? Albergar uma maior diversidade de algas, de espécies de algas, que me vai permitir o quê, por sua vez? Uma maior uptake, uma maior purificação da água, com um trabalho, uma divisão de trabalho, uma boa e equitativa divisão de trabalho entre as diferentes espécies. Este é um trabalho muito relevante, que foi realmente publicado em 2011, mas há outros trabalhos que
não vão tanto para a parte das algas bênticas, mas também para a parte da cadeia alimentar castanha. E é esses trabalhos que eu agora vos vou também falar. E vou-vos falar de resultados que nós tivemos aqui no nosso grupo, essencialmente trabalhando na cadeia alimentar castanha. Então, como é que é a cadeia alimentar dependente de detritos? Ora bem, se nós temos aqui esta cadeia alimentar, na verdade dependemos dos detritos, o rio precisa dos detritos, então precisa de diversidade da floresta, e temos aqui diferentes espécies de detritos que vêm da floresta, portanto temos diferentes espécies vegetais na floresta, e que quando a folha cai, quando as sementes caem, quando o fruto cai, todos estes detritos constituem uma fonte importantíssima de carbono, de energia, de nutrientes, de alimento para quem? Para todo o funcionamento do rio. E então, quem é que vai beneficiar dessa energia? Quem é que vai beneficiar diretamente? Os micro-organismos. E temos aqui diferentes fungos, temos aqui esporos de fungos aquáticos, com estas formas muito bonitas, que não tem nada a ver com os fungos terrestres, está bem? Também temos como os fungos terrestres os cogumelos, e que são ótimos, mas temos muitos fungos terrestres que são importantes também para a decomposição, mas que não têm estas formas tão lindas como nós temos aqui nos fungos aquáticos. Então temos aqui diferentes espécies de fungos aquáticos que vão consumir estes detritos vegetais e vão tornar estes detritos vegetais, quando caem nos rios, mais nutritivos, mais apaladados, para quem? Para depois serem consumidos também pelos invertebrados, nomeadamente pelos invertebrados detritívoros, ok? E por sua vez estes invertebrados detritívoros são consumidos por quem? Pelos peixes, ou por outros invertebrados detritívoros predadores, nomeadamente esta é uma larva de libelinha, que como estão a ver é um predador altamente eficiente, não só consome os outros invertebrados, como consome inclusivamente alguns peixes quando se deixam apanhar. Portanto, as libelinhas são excelentes predadores, controlam as comunidades dos outros invertebrados. E vou-vos mostrar agora um trabalho em que nós queríamos saber, a nossa pergunta era saber qual o papel da biodiversidade de fungos na decomposição. E o que nós aqui perguntamos é queríamos testar se a perda de diversidade de fungos, que são seres pequeninos, se os micróbios são assim tão importantes, diminui a decomposição da matéria orgânica, ou seja, a reciclagem da matéria orgânica. Por sua vez, se a perda da diversidade de fungos diminui a estabilidade de decomposição. E queríamos ainda saber se os efeitos da diversidade eram alterados pelo stress ambiental. Então fizemos uma experiência, neste caso foi em microcosmos, em que com balões de Erlenmeyer, ou podia ser feito também em pequenos aquários, como estamos a trabalhar aqui com micro-organismos, temos que ter condições de assépsia, temos condições de esterilidade, não podemos ter contaminação, e portanto nós colocamos nestes microcosmos, em que simulávamos as condições do rio, arejando, tudo condições controladas, em que colocávamos ou uma espécie sozinha, ou combinações de 2 espécies, ou combinações de 3 espécies, ou 4 espécies todas juntas, ok? E estas foram as espécies que nós usamos neste estudo, ok? A Articulospora tetracládia, o Tricladium caetocladium, Flagelospora curta, ou os Niculospora grandis. São esporos muito fáceis de identificar e que nós temos uma boa coleção, aqui na Universidade de Minho temos a maior coleção, se calhar, mundial de fungos aquáticos e, portanto, isto permitiu-nos brincar com estas espécies e fazer estes modelos de microcosmos em que percebemos o que é que pode acontecer quando perdemos ou ganhamos espécies. E então o que nós fizemos foi, tínhamos um conjunto de microcosmos com todas as espécies sozinhas, com combinações de 2, de 3 ou 4 todas juntas. E depois replicámos tudo isto na presença ou na ausência ou na presença de zinco, para exemplificar um stressor, um agente de stress ambiental, sem zinco, com zinco a 10 micromolar ou 100 micromolar, portanto, no fundo 3 níveis, ok? E o que é que verificamos? Ora, vamos ver os resultados dos efeitos da diversidade dos fungos e da presença deste agente de stress na decomposição e na produção de biomassa. Escapou-me aqui um A. E o que é que nós vemos aqui? Vemos que, à esquerda, é o efeito na decomposição da folhada, na decomposição da matéria orgânica, na reciclagem dos nutrientes e da matéria orgânica. Então o que verificamos? Quando tem uma espécie é branco, ok? Quando tem 2 espécies é azul claro, quando tem 3 espécies é azul turquesa, quando tem 4 espécies é azul escuro. Então vejam o que é que acontece no controle, ou seja, sem stress. Tenho um ambiente sem stress. Eu tenho o aumento do número de espécies, ok? O que é que me está a fazer? Está-me a fazer aumentar
a decomposição. Okay? Mas esta tendência da riqueza levar, o aumento da riqueza levar ao aumento da decomposição, verificou-se apenas na ausência do stress, porque com pouco stress ou muito stress, esta relação perdeu-se. Vamos ver agora o que aconteceu à biomassa. O efeito na produção de biomassa, na biomassa produzida. Verificamos o quê? À direita temos então a biomassa de fungos a ser produzida a diferentes níveis de número de espécies, sem stress, pouco stress e muito stress. E o que é que verificamos? Mais espécies dá sempre mais função, sem stress, com stress e com muito stress. Então o que verificamos é que a diversidade levou ao aumento da biomassa dos fungos com ou sem stress. E estes trabalhos foram publicados, temos mais resultados a este nível, nestes artigos que estão aqui mencionados. E o que é que verificamos ainda? Outra questão que também nos suscitava alguma dúvida era se a diversidade e a presença do agente stress interferia na estabilidade funcional. E o que é que verificamos? Reparem, aqui temos o número de espécies a aumentar, e aqui é a variabilidade do processo, a variabilidade da decomposição. O que é que verificamos? Verificamos que a variabilidade, a variância, a variabilidade do processo diminui à medida que o número de espécies aumenta. Agora reparem a forma deste gráfico. É que este modelo, a vermelho, que é onde temos muito stress, é mais abrupto. Então parece que a variabilidade é menor, ainda mais quando tem mais espécies e quando tem mais stress. Então o que é que me sugere? Sugere-me que a biodiversidade é muito importante para diminuir a variância, a variabilidade. E isso acontece particularmente quando eu tenho stress. Então o que é que isto me está a sugerir? Está-me a sugerir que quando eu tenho mais diversidade, eu tenho menos variabilidade no processo, logo eu tenho maior estabilidade no processo, certo? Então o que é que me está a acontecer? Eu tenho mais espécies, eu tenho mais estabilidade. E reparem que isto é consistente também na biomassa produzida de fungos, ou seja, mais espécies, menos variabilidade. Ora, se varia menos, é mais estável, certo? É mais estável quando? Quando tem mais espécies. Depois fomos à procura de efeitos, mecanismos, os mecanismos que explicavam isto. E aquilo que verificámos aqui foi que, qual era a espécie, vamos à procura, qual era a espécie, tínhamos aqui uma espécie-chave, tínhamos aqui uma espécie responsável por este processo. E realmente verificámos que a Articulospa tetracládica, temos aqui um esporo aqui exemplificado, era uma espécie altamente trabalhadora, muito, muito, muito trabalhadora, muito eficiente. E quando comparamos a eficiência, a biomassa produzida por ela sozinha, ou quando ela estava acompanhada, verificámos que ela realmente produzia uma percentagem muito significativa da biomassa que lá estava. Mas, quando estava acompanhada, produzia ainda mais. Então, na verdade, nós temos aqui alguma evidência de um pouco de efeito de seleção, mas a verdade é que os outros fazem a diferença, porque este aumento, quando os outros estão presentes, ela sozinha não trabalha melhor do que acompanhada. Então pode haver algum efeito de seleção, ou seja, ela tem um papel muito importante, mas o todo é muito importante também. E foi isso que nós quisemos comprovar com esta figura. Esta figura vai à procura de provar efeitos de complementaridade. Então o que é que nós verificamos aqui? Nós comparamos o desempenho do consórcio de fungos, ok? Observado em misturas e comparamos com o que esperávamos a partir da soma das espécies individualmente. Ou seja, eu fui ver se 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, se 4, 1 mais 1 mais 1 são 4, mas é 1, 1, 1, 1 separadamente. E o que é que eu fui ver? Quando estavam todos juntos, eles produziam mais do que 4. Ou seja, o todo é superior à soma das partes. E isto dá uma evidência claramente de complementaridade. Ou seja, cada um sozinho é mais. Cada um sozinho faz qualquer coisa, quando estão todos juntos, fazem mais do que a soma das partes, que é exatamente o que nós verificamos aqui. Aqui é a diferença entre o que eu observava, o que eu observei, o que nós observamos em misturas, em consórcio de comunidades,
face ao que eu esperava se eles não interagissem, ou seja, se eles trabalhassem, se o todo fosse igual à soma das partes. E o que é que verifico? Verifico que é sempre positivo, foi sempre positivo. Ok, aqui foi um bocadinho menos positivo, mas não há efeitos negativos, ou seja, o balanço é que todos juntos trabalham melhor do que a soma das partes sozinhos. E, portanto, eu tenho aqui uma evidência de complementaridade entre as espécies de fungos. Depois fomos fazer uma outra pergunta, um bocadinho mais tarde, fizemos uma outra pergunta, era se a diversidade, não só de espécies, mas se a diversidade de populações, a diversidade intraespecífica, ou seja, a diversidade de genótipos dentro da mesma espécie, também importava. Does it matter? E então fomos verificar realmente, fomos selecionar uma espécie que é muito produtiva, aquela Articulóspora tetracládia, que já vimos que era extremamente produtiva e para além disso é ubíqua, certamente também é encontrada no Brasil, é encontrada na Ásia, é encontrada em muitos países, é ubíqua e muito trabalhadora e portanto quisemos percebê-la um pouco melhor. Então fomos ver como é que ela trabalhava em diferentes populações e portanto temos aqui diferentes genótipos e o que é que verificamos? Quando misturamos genótipos há uma tendência para aumentar a sua capacidade de compor, ou seja, de reciclar a matéria orgânica, portanto um processo fundamental, um processo absolutamente chave, e por outro lado também quando aumentamos os genótipos também temos uma maior taxa de reprodução, a taxa de esporulação, a taxa de produção de esporos no fundo é um equivalente, é um proxy, é um equivalente da sua taxa de reprodução e a sua reprodução é maior, dissemina-se mais, obviamente, não é? Portanto são dois processos muito importantes para o ecossistema e portanto aquilo que verificamos, concluímos a partir daqui é que não apenas a diversidade de espécies é importante, mas também a diversidade de populações, a diversidade de genótipos dentro da mesma população. Temos aqui um outro trabalho também, que foi também feito um bocadinho nesta linha de raciocínio, em que nos preocupámos um pouco sobre os traços intraespecíficos. E para saber melhor o que é que acontecia quando misturávamos traços de diferentes espécies. Então o que fizemos aqui, misturámos duas espécies, mas uma delas, tínhamos dois ecótipos, ok? Tínhamos dois genótipos que correspondiam a dois ecótipos, porque tinham background diferentes, vinham provenientes de locais diferentes e tinham performances, tinham desempenhos diferentes. E fizemos isto na ausência ou na presença de um agente de stress, ou seja, também queríamos saber como é que as condições ambientais podiam afetar o resultado. E neste caso trabalhamos com K, ok? E o que é que verificamos? Sob stress metálico, vejam o que é que nós temos aqui, temos a espécie AT é a mesma, só que temos duas populações diferentes, dois ecótipos, dois genótipos, ok? São dois genótipos e dois ecótipos, ok? Têm traços diferentes. E o que é que verifiquei? Eu tenho aqui Articulóspora tetracládia com flagelóspora curta e tenho aqui Articulóspora tetracládia com flagelóspora curta, só que aqui tenho a população 72 e aqui tenho a população 61. Reparem, quando eu lhe aplico o stress, a população 72 é altamente sensível ao stress, ok? E quando lhe aplico o stress, passa a dominar a flagelóspora curta. Quando eu, à população de 61, lhe aplico o stress, ela é altamente tolerante ao stress e, portanto, aplico-lhe o stressor, mas a flagelóspora curta não domina nunca, continua a dominar a mesma espécie que estava a dominar o ecossistema quando estávamos no controle. Ok? E, portanto, o que é que nós percebemos? Que sob stress, a dominância das espécies se vai alterando dependendo do traço, do genótipo e do ecótipo que está presente. Então, o que é que também percebemos? Percebemos que é muito importante para manter as funções, termos genótipos diferentes, termos ecótipos diferentes, termos diferentes populações, no fundo o que eu estou a dizer é termos diferentes populações da mesma espécie, porque são elas que nos fazem manter as funções. Reparem o que é que nós verificamos em termos de mecanismos dos efeitos da biodiversidade. Eles alteraram-se totalmente. Este é o mesmo trabalho. O que é que verificamos? Que mais diversidade dava mais função, mas na presença de stress só dava mais função em determinadas circunstâncias e, sobretudo, na presença da população mais tolerante ao stress. Então, o que é que verificamos? Na ausência de stress, faz lembrar um pouco aquele trabalho que eu vos mostrei inicialmente do Cardinal, publicado mais cedo, em que duas espécies e três espécies, o padrão é o mesmo,
ok? No controlo, eu tenho sobretudo efeitos de complementaridade. Na presença do agente de stress, eu tenho essencialmente efeitos de seleção. O que é que isto significa? Que quando eu estou na ausência de agente de stress, todas as espécies estão a trabalhar em conjunto de forma complementar. Quando eu tenho agentes de stress, é uma população, é uma espécie, neste caso até é uma população de uma determinada espécie que está a manter a função. E por isso o que é que isto nos mostra? Que é muito importante eu termos diversidade taxonómica, ter diversidade também, não só em termos de número de espécies, mas ter diversidade também ao nível de número de populações da mesma espécie. Porque se eu tiver apenas uma população da mesma espécie, se eu não tiver diversidade genética, acaba por... mudam-se as condições ambientais e a função do ecossistema pode igualmente estar comprometida. Vamos agora ver como é que varia a diversidade microbiana quando eu altero ou diminuo, neste caso, a diversidade dos recursos. Então o que é que nós vimos? Vimos que a diversidade, já percebemos que a diversidade dos recursos, ou seja, a diversidade das plantas que estão, da floresta que está à volta, pode afetar o funcionamento do ecossistema. Então o que é que temos nesta experiência? Isto é uma experiência que nós fizemos em que colocámos no campo sacos com folhas de 3 espécies, nomeadamente de eucalipto, de amieiro e de carvalho, que existem aqui muito em Portugal, a Bárbara sabe isso. E então o que é que nós verificamos? Colocámos estas 3 espécies em conjunto a colonizar, portanto, folhas destas 3 espécies a colonizar em zonas em que estas espécies estavam lá presentes, ok? E a seguir o que fizemos? Trouxemos isto para o laboratório, trouxemos as folhas bem colonizadas com os micro-organismos do local para o laboratório e mantivemos este consórcio no laboratório ao longo do tempo e deixámos ficar isto ao longo de 6 meses. E ao longo destes 6 meses o que verificámos foi que tínhamos uns microcosmos com as 3 espécies, noutros microcosmos reduzimos as 3 espécies a 2, ou seja, fizemos desaparecer uma espécie pelo caminho, não é? Porque nós tínhamos que ir renovando o microcosmos, tínhamos que ir renovando, e fizemos perder para 2 espécies e fizemos perder para uma espécie. Ou seja, o que é que estamos a simular? A perda de vegetação ripária sem ter que ir à floresta e cortar a floresta. Fizemos isto simulado no laboratório. Ok? E o que é que verificámos a seguir? Verificámos, ao fim de 6 meses, aquilo que verificámos foi que à medida que perdíamos espécies de folhas, ou seja, à medida que perdíamos espécies de diversidade de floresta, o que é que estávamos a perder? Diversidade de fungos. O que é que estávamos a perder? Diversidade de bactérias. Um pouco com um declive menos acentuado, a perder diversidade de ciliados, mas um pouco menos acentuado. Onde se perdia mais realmente era a nível dos fungos. E vimos isto pelo número de OTUs a partir do material genético, portanto através do DNA. Fizemos perfis de DNA, extraímos o DNA e vimos quantas unidades taxonómicas operacionais é que lá estavam. Portanto verificámos a partir da diversidade de micro-organismos que lá estavam, verificámos que realmente ao perder a floresta, ao perder a diversidade da floresta, vamos perder diversidade dos micro-organismos. Ora, se os micro-organismos fazem coisas importantes, é natural que isto tenha repercussões para os níveis tróficos superiores também. E temos aqui um outro trabalho complementar em que quisemos saber como é que a perda da diversidade da floresta ribeirinha afetava o processo de decomposição da matéria orgânica. E como é que a eutrofização, e aqui há muitos rios ainda que estão eutrofizados, por excesso de azoto, por excesso de fósforo, me faz alterar esses efeitos. Então fizemos uma experiência de campo, em que usámos diferentes rios, alguns penso que quase todos, a Bárbara até os conhece, muitos deles, e aquilo que verificámos foi numa experiência de campo em que uns locais estão bastante eutrofizados, outros estão muito mais limpinhos, e o que verificámos foi que nós colocámos nesta experiência de campo amieiro, carvalho, eucalipto, plátano e carvalho. E portanto, o que é que nós colocamos? Sacos com folhinhas, em que nós distribuímos isto por diferentes locais, no campo, em diferentes rios e ribeiros, e fomos ver o que é que acontecia quando tínhamos saquinhos, ou seja, na verdade o que nós temos é sacos em que só tem amieiro, ou carvalho,
desculpem, ou castanheiro, ou eucalipto, ou plátano, ou oak, que é o carvalho, ou quando temos combinações de 2, ou quando temos combinações de 3, ou quando temos as 5 todas juntas. E colocamos isto ao longo de um gradiente de eutrofização aqui no norte de Portugal, ok? E este gradiente de eutrofização está definido por um aumento, portanto, há um aumento crescente de condutividade, um aumento crescente da concentração de nitratos, de amónia, de fosfatos, ok? E o que é que verificamos? Verificamos que, de facto, o efeito da identidade da espécie que está na floresta é muito importante. Ou seja, temos aqui o efeito da identidade, como é que o efeito da identidade de quem lá está, o consórcio que lá está, sozinho ou acompanhado, o consórcio acompanhado ou a espécie sozinha, o que é que está a acontecer em termos de decomposição da matéria orgânica, em termos de produção da biomassa dos organismos aquáticos. E o que é que verificamos? Que há uma grande variabilidade. Reparem, aqui só tem até a mulher sozinha e produz imenso. Há uma decomposição muito grande, portanto o amieiro é muito apetecível, e cá está, o amieiro é uma espécie nativa aqui em Portugal que se usa, que naturalmente está à beira-rio, ainda bem, não é? Porque torna o processo de reciclagem da matéria orgânica muito eficiente. Mas varia muito com a identidade, portanto a identidade da floresta ribeirinha importa. Depois fomos ver isto em função do número, de espécies, ou seja, eu ter só monoculturas, no fundo, ter culturas de 2 espécies, ter florestas com culturas de 3 espécies ou ter florestas com 5 espécies. E o que é que verificamos? Verificamos que, de facto, não era muito claro, vemos aqui no aumento da biomassa de fungos, sobretudo, dependem bastante do aumento do número dependem bastante do número de espécies, mas o efeito não foi assim muito claro, é muito mais forte o efeito da identidade das espécies. O que é que verificamos ainda? Verificamos que o nível de stress ambiental, neste caso definido pela eutrofização, influenciava muito o resultado. Portanto, o que é que verificamos? Temos aqui um gradiente de eutrofização e o que verificamos é que quanto mais eutrofização, maior é o processo de reciclagem dos nutrientes, maior é a produção de biomassa, mas chega a um ponto em que too much of a good thing is a bad thing, ou seja, demasiado eutrofização também não pode ser. Portanto, se eu tiver rios moderadamente eutrofizados, o azoto e o fósforo não são limitantes e, portanto, levam ao crescimento, levam ao desenvolvimento dos fungos, das bactérias, dos invertebrados, sem que isso constitua agente de stress para nenhum destes grupos de organismos que vão reciclando a matéria orgânica. Mas se eu tiver demasiado eutrofização, se eu tiver excesso, se eu tiver um regime hipereutrófico, se eu tiver demasiada eutrofização, eu tenho uma inibição do processo. Então o que é que eu concluo daqui? Concluo que realmente, para além do número de espécies que tenho na floresta ribeirinha, que é importante para a gestão da floresta, eu tenho que me importar muito sobre quem é que lá vou colocar na gestão da floresta ribeirinha. É mais importante quem lá está do que propriamente quantos diferentes lá estão. Quantos diferentes lá estão poderá ser importante também por outros motivos, mas neste caso é muito importante quem lá está e é muito importante o nível de stress ambiental a que o ecossistema aquático está sujeito. Aqui é o resultado de um trabalho de uma meta-análise, em que o que é que verificamos neste sistema ainda detritívoro, neste sistema dependente de detritos, verificamos que a perda de espécies de invertebrados, e verificamos o efeito da perda de espécies de fungos e da perda de espécies de floresta ribeirinha. E que verificamos a partir de uma meta-análise que se baseou em 40 estudos, com 200 observações, o que é que verificamos? Que é muito importante, que é muito crítico para o funcionamento do ecossistema, é mais crítico a perda de invertebrados, seguidamente a perda de fungos, e que é menos crítico a perda da diversidade da floresta. Não é a perda da floresta, é a perda da diversidade da floresta ribeirinha, ok? Ela é importante, mas reparem que ainda é mais importante o aumento da diversidade dos fungos e o aumento da diversidade dos invertebrados, ok? Não quer dizer que não haja importância na preservação, é fundamental a preservação da floresta se não há estes recursos. Agora, o quantas espécies diferentes temos que lá estar, parece que é mais importante diretamente para a função do ecossistema, quem lá está do que propriamente quantos diferentes ele lá tem. Okay? Sumarizando em termos de grandes pensamentos da atualidade sobre estas questões, o que verificávamos
no passado, é que se pensava realmente que o ambiente, as condições ambientais, afetavam a biodiversidade e afetavam os processos ecológicos. E que os processos ecológicos iam fornecer os recursos necessários para alimentar a biodiversidade. Mais tarde, houve um boom nos grandes trabalhos sobre relações BEF, relações entre Biodiversity and Ecosystem Functioning, em que praticamente tudo o resto não importava e todos os trabalhos estavam focados em o que é que acontece quando eu perco biodiversidade, o que é que acontece aos processos, o que é que acontece à decomposição, à produção de biomassa, à herbivoria, à polinização, aos grandes processos ecológicos. Quando eu perco biodiversidade, o que é que acontece? Agora, mais recentemente, o que é que nos preocupa? É um novo paradigma em que nos preocupa a relação entre isto tudo. Nós já percebemos que todas as relações ambientais, todos os fatores ambientais, todas as alterações, a alteração global que nós estamos, as alterações, aquilo que chamamos hoje em dia alterações globais, alterações no uso do solo, o clima, a pesca, a caça, a poluição, o tipo de solo, topografia, portanto, tudo isso, condições abióticas, condições ambientais que são fundamentais, quer para a biodiversidade, quer para os processos ecológicos e os processos e o funcionamento dos ecossistemas. E tanto percebemos que a biodiversidade é muito importante para afetar os processos dos ecossistemas, como os processos dos ecossistemas também vão providenciar os recursos necessários para a biodiversidade. E, portanto, temos que ver as questões relacionadas com a biodiversidade, as alterações globais e os funcionamentos dos ecossistemas de uma forma mais holística. E, portanto, eu fecharia com este slide em que, na verdade, percebemos que estamos a assistir a muitas alterações que estão a afetar os processos naturais dos ecossistemas, que vão afetar o funcionamento do ecossistema, que vão afetar a biodiversidade, que vai pôr em causa a estabilidade dos ecossistemas ao longo do tempo, mas que esta biodiversidade, este funcionamento do ecossistema e esta estabilidade que vai fornecer os serviços providenciados por estes ecossistemas, de graça, desde que o ecossistema funcione bem, ele é autossustentável, ele purifica a água, ele poliniza, ele faz tudo o que nós precisamos e isso vai nos dar um grande bem-estar ao homem, não é? Que se não tivermos esta visão holística em mente, certamente que falha e, em última instância, o planeta pode funcionar, mas nós podemos ficar comprometidos. E, obviamente, queria agradecer aqui à equipa que tem estado sempre a trabalhar connosco desde há uns anos, sem a qual este trabalho não seria possível. E obrigada, obviamente estou agora disponível para qualquer questão que queiram colocar. Professora Cláudia, muito obrigada pela maravilhosa palestra que você nos deu agora. Revisão de teorias, foi fantástico. Acredito que todos estão aqui aprendendo um pouco mais sobre os ecossistemas de rios, sobre experimentação dos vários resultados que vocês realizam na Universidade do Minho. Muito obrigada por isso. Obrigada. Vamos verificar se temos comentários e dúvidas. Caso alguém queira abrir a câmera e fazer seus comentários, fiquem à vontade também, tá? O Lucas... Eu tenho uma pergunta, sabes? Muito obrigado, Cláudio, pela palestra, foi incrível. Eu sou particularmente apaixonado por esse tema de funcionamento de ecossistemas e como que a biodiversidade influencia nisso. Inclusive, é uma das minhas pesquisas e tal. E uma pergunta que eu queria te fazer é, depois de todo esse background que tu deu sobre o funcionamento do ecossistema, o que aconteceu antes e o que a gente está focando agora, eu queria saber, na tua opinião, quais são os próximos passos dentro dessa pesquisa de funcionamento do ecossistema que a gente ainda pode avançar, porque a gente viu que cresce bastante esse número de estudos relacionados ao funcionamento dos ecossistemas, e como cresce muito, eu queria saber para onde mais a gente pode avançar, sabe? Para fazer alguma coisa a mais. Obrigada, Lucas. Obrigada pela pergunta. Obrigada pela pergunta e pelo interesse. Eu também sou uma apaixonada por este tema e sigo ainda submetendo sempre projetos e perguntas para continuar esta investigação.
Eu diria que há três questões que eu acho que são importantes. Uma, verificamos que realmente há um boom muito grande de um aumento de estudos sobre este tema. Então, podemos pensar, então, quando eu chegar, vou chegar atrasado, porque já todo mundo já fez muita coisa. Mas não, há ainda muita pesquisa que se pode fazer. Eu diria que há por um lado, aquilo que se tem feito é muito maior, é muito mais trabalho feito em ecossistemas terrestres do que em ecossistemas aquáticos. Portanto, eu acho que os ecossistemas aquáticos ainda há muitas perguntas por esclarecer, por um lado. Ou nos ecossistemas aquáticos, quer marinhos, quer de água doce. Depois, por outro lado, há algo que tem falhado um pouco ainda nestas perguntas, que é o facto de nós termos ainda pouca escala de observação. Ou seja, nós temos alguma facilidade, usando sistemas mais ou menos controlados, fazer trabalhos em microcosmos ou mesocosmos. Eu tenho muitos mais exemplos, mas tive que me cingir ao tempo e, portanto, também não vos queria amassar com demasiados exemplos. Temos trabalhos com microcosmos, com mesocosmos, com espécies invasoras, inclusivamente, pomos e tiramos espécies, e fazemos este tipo de brincadeiras, ou trabalhos no campo, algumas com caixas em que podemos manipular muita coisa. E são sempre perguntas interessantes e respostas muito interessantes. Há eu diria que em termos estratégicos há dois caminhos que acho que ainda falta explorar, mas para isso temos que trabalhar em equipas grandes em diferentes sítios do planeta, que é aumentar a escala de observação a nível espacial, ou seja, se tiver uma escala de observação muito reduzida, eu posso apenas ter validade na minha observação num determinado local. Mas se eu tiver escalas de observação muito maiores, em termos espaciais, se eu aumentar a escala de observação para outros locais, eu posso ter uma validade nas minhas observações muito mais forte. E por outro lado, implementar estudos de longo prazo, ou seja, não fazer a pergunta hoje e depois estar resolvida a pergunta e não querer mais saber disso. Eu ter a curiosidade de ir fazendo uma observação mais de médio e longo prazo, para perceber o que é que acontece em termos de variabilidade temporal. Portanto, eu diria que ainda se sabe muito pouco sobre a variabilidade espacial e sobre a variabilidade temporal. Como é que se tem colmatado um pouco estas questões com trabalhos de meta-análise, em que vamos vendo um pouco tudo o que se sabe na literatura, extraímos os dados e tentamos perceber as tendências gerais. Mas a meta-análise foi feita por investigadores diferentes, com metodologias que não são sempre as mesmas, obviamente que temos pressupostos e para selecionar às vezes 40 trabalhos tivemos que observar 80 ou 100 e alguns não se podem usar os dados porque não são comparáveis. E obviamente que há moderadores de estatísticos para tentar atenuar o efeito da variabilidade metodológica entre os diferentes grupos. Mas diria que se calhar teríamos um ganho substancial e um avanço substancial se conseguíssemos ter trabalhos de observação, ter observatórios de diversidade e do funcionamento do ecossistema a escalas mais largas, do ponto de vista espacial, e que tivéssemos capacidade para ir fazendo esta observação ao longo do tempo, porque certamente que ao fim de alguns anos perceberíamos muito melhor as tendências do que é que está a acontecer. E, portanto, se calhar o meu conselho era trabalharmos mais em equipa, diferentes grupos, e, por outro lado, ter a capacidade também e a perseverança de ir acompanhando os trabalhos ao longo do tempo. Eu acho que estes dois serão os maiores handicaps, as maiores necessidades para o avanço científico. Depois, eu diria que talvez alguns organismos são mais fáceis de trabalhar do que outros, por exemplo, nós temos um bom trabalho, uma boa aposta nos micro-organismos, porque cá está, eles se reproduzem muito depressa e nós conseguimos, em meia dúzia de meses, ter o equivalente se observássemos vertebrados ou demoraríamos anos e anos e anos a ter qualquer conclusão. Portanto, aí é uma dica para ser mais fácil, às vezes ter observações. Às vezes também nós podemos ter uma grande paixão eu vejo às vezes os meus estudantes têm uma grande paixão pelos grandes animais, pelos grandes vertebrados, mas a verdade é que quem às vezes trabalha com esses grandes vertebrados
às vezes vê-os uma vez na vida, e o resto é tudo por métodos indiretos, enquanto que se trabalharmos com organismos mais pequeninos, têm ciclos de vida mais rápidos e, portanto, para responder às nossas perguntas, às vezes são organismos modelo também muito bons. Eu penso que estas dicas talvez sejam práticas, úteis, algumas delas, e outras ambiciosas, mas que penso que é o caminho. O Lucas agradeceu a resposta, professora Cláudia. A internet dele caiu, por isso que a chamada... Você parou de ver a câmera dele. Desculpa. Ok. Mas ele agradeceu a sua resposta. Eu acredito que muitas dúvidas, às vezes, relacionadas com o público aqui presente, é como avaliar os processos ecossistêmicos. Muito do público aqui, dos meus alunos, nós trabalhamos em geral com ecologia de comunidades, então fazer essa ponte com o processo ecossistêmico geralmente é um grande desafio. E eu lembro que na época que eu as conheci no Congresso de Limnologia Ibérico de Limnologia, Sim. foi justamente esse o motivo que me motivou, né? Como o grupo de vocês era especialista em avaliar os processos ecossistêmicos. Então, se você poderia comentar um pouquinho disso com a gente agora. Sim, nós podemos observar, pode-se observar, alguns processos são mais complexos, outros são mais simples, mas há processos que são relativamente simples e que podem ser implementados de uma forma relativamente fácil e que seja standardizada para que seja comparável, porque isso também é importante, não é? Por exemplo, nós podemos ter alguma maneira de avaliar um processo de decomposição da matéria orgânica. Por exemplo, apenas pondo um conjunto por exemplo, de folhas dentro de saquinhos de rede, de malhas de rede, em que colocamos durante um período de tempo no rio e ao fim de 1 mês, 2 meses, 3 meses, retiramos e por isso simplesmente sabemos a matéria orgânica que está no início e sabemos a matéria orgânica, a biomassa que está no início, a biomassa que está no fim, e é uma forma muito simples, não é? Obviamente que há métodos mais complexos, mas esta é uma forma muito simples de percebermos qual foi a percentagem, perdeu 50%, 30%, 20%, 70%, 80%, e isso pode-se permitir comparar, é um processo simples de observar, de medir. Há até quem usa aquelas, uns cotton strips, uns coisas de algodão, uns tecidos que são ricos em celulose e que também podem ser usados como um equivalente da folha, por exemplo, mas são muito ricos em celulose. Mas podemos usar folhas naturais ou podemos usar pequenos detritos, mas eu diria que os tecidos de celulose ou uns pauzinhos, há uns stickzinhos também, há uns pauzinhos que até se usa às vezes para ver, que os otorrinolaringologistas usam para ver a laringe, para ver como é que está, e também se pode usar como uma forma standard e coloca-se no rio ao fim de 3 meses, tem que se colocar vários, claro, e depois ao fim de X meses, ou que se quiser acompanhar ao longo do tempo a dinâmica, é uma forma. Também se pode ir observar, por exemplo, o aumento da produção de biomassa. Poder-me-ão dizer, mas a biomassa é um processo um pouco estático, não é bem um processo, é um pouco estático, pode ser um proxy de abundância, não propriamente de um processo ecológico, mas depende, porque se eu tiver no tempo zero eu não tinha nada, e se ao fim de 1 mês eu tenho qualquer coisa, é um processo, porque foi a biomassa que foi produzida naqueles 30 dias, ou naqueles 2 meses, e portanto também pode ser um proxy, pode ser um equivalente de biomassa produzida, não é? Ou seja, de um processo ecológico, é algo que se calhar, pelo menos eu sei que a Bárbara está muito à vontade com essa metodologia, não é? Por isso há muitas formas que nós, ou por exemplo a produção de oxigênio dissolvido, ou a nível de nutrientes, de ciclo dos nutrientes, de azoto ou de fósforo, podem ser técnicas um pouco mais complexas, mas coisas simples são produzir biomassa produzida de algas ou de composição da matéria orgânica. São coisas muito, muito simples que nós podemos olhar e relacionar se temos mais diversidade, se temos menos diversidade e como é que é o processo ecológico. Essas são as relações, se calhar, mais simples de todas, não é? Sim, sim. Realmente, às vezes, dependendo do grupo dos organismos que nós temos mais afinidade, é mais difícil avaliar o processo, né? Mas
Relacionado com a pergunta do Lucas também, nós temos tentado incluir, por exemplo, as características funcionais das espécies, das comunidades e tentar relacionar com alguma perda de processo, né? Isso ainda é um desafio quando não são trabalhos experimentais, né? Os estudos mais observacionais. Então, nós ainda estamos tentando implementar os processos ecossistêmicos nos nossos estudos. Então, muito obrigada por ter nos mostrado todo esse vasto mundo, né, que nós devemos, na verdade, incluir nos nossos estudos, né? Sim, nós aqui também estamos muito interessados na parte dos traços funcionais, porque nós podemos, de facto, era o que estava a dizer a Bárbara, podemos, mesmo sem fazer uma experiência manipulativa, no bom sentido, podemos fazer estudos observacionais de campo e que, ao recolher biodiversidade de diferentes locais, nós, convertendo os macroinvertebrados, muito fácil, os macroinvertebrados bênticos, há muita conversão já sobre os traços e, portanto, podemos converter a riqueza taxonómica em riqueza funcional. As algas também já se consegue fazer essa conversão. Os fungos, estamos agora a dar os primeiros passos também para fazer essa conversão, portanto é algo que se pode facilmente também implementar de uma forma muito interessante. Aliás, cada vez mais as abordagens baseadas nos traços são utilizadas, até porque os estudos ficam mais comparáveis, porque as espécies que temos aqui não são as espécies aqui na Península Ibérica, não são as mesmas espécies que temos em Inglaterra, ou não são as mesmas espécies que temos no Brasil, mas as funções nós temos que as assegurar, e portanto uma abordagem com base nos traços é uma abordagem funcional, e podemos comparar riqueza taxonómica com riqueza funcional e ver que funções estão a ser asseguradas. Isso também é uma maneira também de chegar a essa relação entre diversidade e função também. Prometo que nosso trabalho sobre isso ainda está em preparação para esse ano ainda, logo nós vamos discutir sobre isso. Ok. Aqueles nossos conjuntos de dados. Eu tenho um último comentário que foi feito aqui no nosso grupo, não foi aqui no chat, relacionado com os resultados de decomposição dos fungos, dos mesocosmos. Como que é feito o isolamento das espécies dos fungos para esses experimentos? Porque as análises são feitas por DNA, não é? Identificação? Sim. Nós temos, à partida nós já temos uma coleção muito grande de fungos isolados, ou seja, nós já temos os isolados, temos uma coleção de micro-organismos já isolados e que já os temos no laboratório conservados. E portanto é mais fácil nós irmos buscar para fazer estas brincadeiras em que agora quero pôr 10 espécies, agora quero pôr 5, quero pôr 3, quero pôr 4, ok? E portanto é mais fácil eu depois inocular e pôr as espécies misturadas em função das brincadeiras que nós achamos. Mas para depois fazer a análise da sua evolução, ou seja, quem são as espécies dominantes, quando tem consórcios de micro-organismos, é difícil saber quem são as espécies dominantes, porque eu tenho um consórcio todo junto, não é? E, portanto, eu sei o que lá pus, mas depois como é que eles evoluíram. E aí nós usamos métodos, muitas vezes com base de DNA, geralmente Real-Time Quantitative PCR quantitativo em tempo real, em que nos permite ter um marcador molecular que, com base em PCR, só que tem que ser quantitativo para não haver o biais do PCR, não é? Que podia aumentar de forma desproporcionada uma espécie em relação à outra. Nós sabemos que os métodos de amplificação de DNA não são completamente equitativos. Há espécies que ampliam um pouco mais do que outras durante o PCR. E, portanto, para evitar isso, os métodos mais fiáveis que temos usado é o quantitativo real-time PCR, em que no consórcio nós percebemos como é que a biomassa de cada espécie no consórcio evoluiu. É uma forma que temos, porque só com a biomassa é difícil saber quem é quem na mistura, digamos assim. Quando só temos uma espécie é fácil, quando temos 5 ou 10 é difícil. Sabemos o todo, mas depois não sabemos o contributo individual, o contributo de cada um para o trabalho total, porque pode haver muitas
muitas formiguinhas, ou pode haver poucas formiguinhas e muitas cigarrinhas, muitas cigarras e poucas formigas, não sabemos. Mas com este método ficamos a saber quem é que efetivamente trabalhou mais, produziu mais biomassa. Sim, é por essa razão que nós temos mais estudos com vegetais, com plantas, por exemplo, que são visíveis a olho nu e nós conseguimos acompanhar ao longo do tempo toda a modificação, não é? Sim. De qualquer forma, por exemplo, nestes fungos, nós também conseguimos ver a taxa de reprodução e os esporos, vocês viram algumas imagens, eu tinha algumas imagens dos esporos, e os esporos têm, uns são estrelinhas maiores, outros têm perninhas para a esquerda, para a direita, têm meias luas e, portanto, a partir da morfologia dos esporos, nós conseguimos saber quem é que lá está e em que quantidades estão a reproduzir, mas não temos garantia que quem se reproduz mais é quem cresce mais. Muitas vezes a energia é mais alocada para a reprodução, é mais alocada para a produção de biomassa. Não quer dizer que seja que eles tenham o mesmo esforço, ou seja, cada espécie ou cada população tenha uma estratégia em que quem produz mais biomassa seja quem mais se reproduz, ok? Mas a reprodução é uma forma também, portanto, no fundo, o aumento a taxa de reprodução é uma forma visível, não é? Basta um microscópio, é simples, é barato, e conseguimos perceber também quem é que se está a reproduzir mais. Entendi. Acho que nós temos mais um comentário, uma dúvida do Caleb. Caleb, fica à vontade, se você quiser abrir sua câmera ou seu áudio. Olá, Caleb. tudo bom? Olá, Caleb. Tudo bom? Muito obrigado, professora, pela palestra, foi muito boa. Obrigada. Bem interessante as temáticas de diversidade funcional, né, da questão de funções do ecossistema. Eu queria saber, assim, em termos gerais, a senhora acha que as plantações de eucaliptos ela funcionam como um filtro semelhante para em várias regiões assim, do país, por exemplo, a Península Ibérica, ele vai agir da mesma forma ou semelhante como um filtro mesmo ambiental em todas as regiões, assim? O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Olha, o eucalipto aqui na Península Ibérica está muito disseminado, existe muito, mas não é nativo daqui. Ele veio da Austrália, do século XIX, e não é tradicional daqui. Agora já é tradicional porque está cá desde o século XIX. E, de facto, não é o melhor amigo da biodiversidade e dos ecossistemas, mas é uma dominância muito grande nas nossas paisagens e, sobretudo, e nos nossos ecossistemas, sobretudo também pela pressão, pelo interesse socioeconómico do eucalipto, que está muito associado a uma espécie que cresce muito rapidamente e portanto, rapidamente se extrai os dividendos desse investimento, não é? Quer para a pasta de papel, para madeira, etc. Mas não é o melhor amigo para o ecossistema, porque acaba por dominar um pouco face às outras espécies, e as espécies mais nativas em Portugal acabam por ficar um pouco mais esquecidas, e isso não é tão positivo. E por outro lado, o próprio eucalipto é um grande sugador de água, e portanto nós já estamos aqui na Península Ibérica, sobretudo na região sul da Península Ibérica, com grandes problemas de falta de água, e o eucalipto não ajuda nada, porque ele absorve demasiada água, seca muito os solos. E, por outro lado, a folha do eucalipto, apesar de ser uma folha que permanece na planta, não é caducifólia, mas no verão muitas vezes tem tendência a cair, e também é muito rica em ceras e em compostos que não são muito apreciados, digamos assim, de uma linguagem mais simples, pelos nossos organismos decompositores, e portanto na fase inicial há barreiras para o processamento, para a decomposição, para a reciclagem daquela matéria orgânica, portanto não é a espécie mais vantajosa. No entanto, na Austrália é uma espécie nativa de lá e funciona
de uma forma harmoniosa no seu ecossistema, não é? Aqui em Portugal e na Espanha está muito disseminada, mas não é natural, foi plantada, foi introduzida e perturba muito o funcionamento do ecossistema, mas há um balancear entre o interesse ecológico e o interesse económico da espécie, portanto tem que haver aqui um compromisso, tem que haver aqui um pouco de compromisso entre os diferentes interesses nacionais. Sim, perfeito, muito obrigado. Muito obrigada. Imagina, eu achei que você ia perguntar. Muito obrigada, então, Calério, pela participação. O Lucas conseguiu entrar, professora Cláudia, ele agradeceu a sua resposta. A internet caiu mesmo, mas depois ele vai assistir na gravação a resposta. Mais algum comentário, turma? Acho que aqui nós estamos chegando já no horário do almoço, professora Cláudia, então vai ser uma caída no ânimo, mas eu acho que a gente pode, acho que não temos mais comentários, só agradecimentos no chat pela excelente palestra. Então, acho que nós podemos ir encerrando também. Muito obrigada mais uma vez por todo esse conhecimento compartilhado conosco hoje. O professor Luciano também agradece muito, ele está na aula ainda, ele conseguiu colocar o comentário aqui no nosso chat. Então, agradecemos imensamente sua participação. Esperamos encontrá-lo em breve, se possível pessoalmente. Sim, obrigada. Eu agradeço. Eu também agradeço muito o convite, a participação de todos e estou disponível para conversarmos sempre e colaborarmos, claro. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, então, bom descanso, professora Cláudia, bom descanso a todos. Até a próxima oportunidade, então. Bom dia. Bom dia, obrigada.